Olá pessoal, a partir de agora vamos começar uma série de vídeos que vai tratar sobre um assunto muito importante. Quais são os temas mais recorrentes? Quais são os temas que mais são cobrados no Enem nos últimos anos e que possivelmente vai cair no Enem 2020? Então essa série de vídeos foi criada para você, aluno que está estudando, para você que vai tentar novamente o Enem. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e fiquem ligados que vão ser vídeos muito fáceis de compreender e também vídeos rápidos, vídeos curtos, para que vocês não se cansem, tá certo? Então, bom estudo e vamos ao vídeo. Oi, então aqui estamos em mais um capítulo da nossa série Conteúdos que caem no Enem. E hoje nós vamos falar sobre a origem da vida. Bom, o planeta Terra, ele surgiu há aproximadamente 4,5 bilhões de anos e até o momento a teoria mais aceita para o surgimento do planeta, da Terra, é a teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, o surgimento no planeta surgiu a partir de uma grande explosão e gerou uma massa incandescente que, após inúmeras tempestades, foi se resfriando e formando a crosta terrestre. A água nas tempestades se acumulava em depressões, em pequenos relevos em declínio, formando oceanos. E além das tempestades, tempestades essas bem intensas, haviam também atividades vulcânicas e chuvas de meteoritos que liberavam gases na atmosfera, ou seja, não era um lugar assim muito calmo, não era um lugar assim muito tranquilo, era bastante movimentado. Essa teoria, embora ela possa ser aceita para explicar a origem do planeta, não é bastante para explicar a origem da vida no planeta. Então, durante os anos, foram necessários a criação de várias hipóteses, de vários pesquisadores. Ao longo da história, diferentes pesquisadores propuseram hipóteses para esse assunto. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre as hipóteses que foram criadas por esses pesquisadores ao longo dos anos. E não estou falando aqui de 10, 20 anos atrás, não. Estou falando de muitos e muitos anos. Então, vamos ao conteúdo. A primeira teoria que nós vamos estudar hoje é a biogênese. Os primeiros estudos a respeito da origem da vida surgiram na era clássica com Aristóteles. Quando ele examinava larvas que surgiam nos alimentos expostos ao ar livre, girinos e pequenos animais de vida aquática que surgiam em águas paradas, ele propôs que a vida surgia espontaneamente, a partir de matéria presente no ambiente. Todos os indivíduos, dessa forma, eram dotados de um princípio vital. O princípio ativo, era o princípio vital ou princípio ativo, presente no ambiente e essencial para a sua formação. Essa teoria é conhecida como a geração espontânea ou então a biogênese. A hipótese da biogênese foi refutada por diversos pesquisadores, principalmente por Redi e Pasteur, que realizaram diversos experimentos que comprovaram que a vida não surgia espontaneamente. Um desses experimentos consistia em colocar um pedaço de carne em um vidro vedado, ou seja, eles tamparam esse recipiente para que não entrasse nada e nem saísse nada. Era um ambiente controlado. Eles colocaram esse pedaço de carne dentro desse vidro vedado e outro pedaço de carne em um vidro aberto. Ficou comprovado que apenas no vidro aberto surgiam as larvas. Posteriormente, observou-se que moscas pousavam sobre a carne no vidro aberto e ali depositavam os seus ovos,
de onde surgiam as larvas. Então, as larvas não surgiam espontaneamente. As moscas que pousavam sobre o alimento era um ambiente favorável, né, ao nascimento das larvas. Eles depositavam os ovos naquele alimento, naquele pedaço de carne, e naturalmente as larvas, depois de um pequeno espaço de tempo, elas eclodiam. Dessa forma, além deles conseguirem comprovar que a vida não surge espontaneamente, notou-se que ela sempre descende de uma vida anterior. Essa hipótese, conhecida como biogênese, foi mais aceita e é inclusive aceita até nos dias de hoje e auxilia a compreender alguns fatores e conceitos evolutivos. Porém, essa teoria ainda não explica como surgiu a primeira vida no planeta. Bom, além da biogênese, outras teorias existiram. E nós vamos falar agora sobre a hipótese de Panspermia. Essa hipótese supõe que a vida no planeta seja precedente do espaço. A hipótese defende que os meteoritos que se colidiam com a crosta terrestre carregavam consigo micro-organismos que colonizaram o planeta. A teoria se apoia na existência de seres procariotos. E aí nós podemos citar as arqueias. Este tipo de organismo vive em locais de temperatura extrema e realiza quimiossíntese, metabolizando compostos inorgânicos para sobreviver. Outra informação que corrobora com essa teoria é a quantidade de aminoácidos encontrados em rochas provenientes de meteoros que caíram no planeta, o que comprova a existência de matéria orgânica no universo. Agora, nós vamos para a hipótese de Oparin. No século XX, o bioquímico Alexander Oparin sugeriu uma teoria para a origem da vida. Segundo este teórico, a vida teria surgido dentro do próprio planeta Terra, através das condições climáticas e atmosféricas da crosta terrestre. Há bilhões de anos atrás, o planeta Terra possuía altas temperaturas, elevada quantidade de radiação ultravioleta, intensas tempestades e composição atmosférica à base de vapor de água, amônia, metano e gás hidrogênio. Segundo ele, a energia resultante da radiação, temperatura elevada e da incidência de raios fez com que os constituintes atmosféricos reagissem entre si, gerando o primeiro aminoácido. Estes aminoácidos, por sua vez, foram levados pelas águas da chuva, se alojaram nos oceanos e lagos e, quando entraram em contato com as rochas quentes da crosta, formaram as primeiras proteínas. E não parou por aí. As proteínas, por sua vez, começaram a interagir, sendo nutridas pelos compostos orgânicos presentes nos oceanos e nos lagos, e formaram assim pequenos blocos chamados de coacervados. Em algum momento da história primitiva, surgiu material genético e diversas reações químicas começaram a ocorrer no interior desses blocos proteicos, sendo mediadas pelos ácidos nucleicos. Assim, teria se originado o primeiro ser vivo, um organismo completamente primitivo e que utilizava os próprios compostos orgânicos presentes no oceano para sua nutrição. A hipótese foi confirmada com experimentos realizados por vários pesquisadores em épocas posteriores, simulando a atmosfera e a crosta terrestre primitiva, propostas por Oparin. Comprovavam a formulação de aminoácidos e outros compostos orgânicos nesse meio de condições extremas. Esta é a teoria mais aceita atualmente.
Agora, nós vamos ver as características do primeiro ser vivo encontrado. Bom, sobre as características do primeiro ser vivo, né? Como a hipótese mais aceita pelos pesquisadores foi a proposta de Oparin, os estudos seguintes se focaram, né, na identificação das características desse primeiro organismo primitivo. Já era possível deduzir que se tratava de um ser unicelular e que esse ser unicelular era procarionto, ou seja, era de uma composição celular muito simples. Quanto à forma de nutrição, alguns pesquisadores acreditam que o ser era autótrofo e fotossintetizante. Porém, na atmosfera proposta por Oparin, não havia gás carbônico, invalidando assim essa hipótese. Outros cientistas acreditavam que o primeiro organismo ele era heterótrofo, nutrindo de compostos presentes no próprio meio em que os coarcevados estavam, ou seja, oceanos e lagos. Outra característica discutida era a forma que o organismo gerava energia. Pela falta do oxigênio e pela complexidade da fotossíntese, foi entendido que o organismo realizava fermentação. Essa teoria ainda contribuiu para explicar o surgimento do gás carbônico na atmosfera, já que é um subproduto dos processos de fermentação. As mutações ocorreram no organismo primitivo descendente desse primeiro ser, de modo que começaram a surgir os primeiros capazes de realizar a fotossíntese e de liberar oxigênio na atmosfera. Isso possibilitou que os organismos descendentes, através de novas mutações, desenvolvessem a capacidade de gerar energia pela respiração celular.